بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Caros irmãos e irmãs, grande fortaleza do profeta sallallahu alaihi wasallam eram duas pessoas na sua vida. Depois, quando ele recebeu pela primeira vez a profecia, a sua esposa Khadija, que lhe apoiou desde o início, e assim como o seu tio Abu Talib. Mas veio morrer Khadija, radiyallahu ta'ala anha, e ficaram juntos um período de 24 anos aproximadamente. E em seguida também morreu o seu tio Abu Talib, e no dia da morte de Abu Talib, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi até lá dizer que ya am, qul la ilaha illallah kalmatun uhajju biha inda Allah yawm al-qiyamah. Então, na volta havia Abu Jahl e outros que eram kufares, disseram que, Abu Talib, você vai deixar a religião dos seus pais para seguir o que o seu sobrinho está dizendo. Então ele acabou morrendo sem pronunciar la ilaha illallah, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: mesmo assim eu não deixarei de suplicar por você dentro daquilo que é minha possibilidade. Nisso Allah subhanahu wa ta'ala revelou para o profeta sallallahu alaihi wasallam o versículo dizendo: innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Então, tu jamais guiará aquele que você gosta, mas Allah é que pode guiar aquele apraz, e ele sabe que é o guiado. Então, com a morte de Khadija e de radiyallahu ta'ala anha e de Abu Talib, o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou angustiado, muito sentido, sem apoio, além do apoio que ele recebia de muçulmanos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala deu um apoio divino, que foi já em seguida o ano ou o período em que ele foi levado para o céu. Allah subhanahu wa ta'ala, falando disso, diz: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Glorificado seja aquele que levou o seu servo durante a noite da mesquita sagrada de Meca para Jerusalém, e de lá para o céu, linuriyahu min ayatina, para que pudéssemos mostrá-lo os nossos sinais. Innahu huwa as-sami'u al-basir. Certamente que ele é o ouvinte onividente. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, falando só al-Isra wal Mi'raj, que é uma viagem noturna depois ascensão para o céu, é um assunto que requer um detalhe muito maior, porque é assunto muito importante. Então, mas como nós temos um tempo determinado e um número determinado de vídeos, não vamos conseguir descrever isso detalhadamente. Vamos só falar do que aconteceu. Então ele foi ao encontro do seu Senhor e lá recebeu 50 orações. 50 orações na volta, quando estava a voltar para a vida terrena. Ele disse que encontrou-se com Moisés, alayhi salatu wassalam. Perguntou o que o teu Senhor te ordenou. Disse: me ordenou a prática de 50 orações diárias. Então disse que volte e vai pedir o que? Uma mitigação, diminuição deste número de orações, porque os seus seguidores não vão conseguir. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou e foi pedir até chegar
as 5 orações diárias que nós praticamos diariamente. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para a cidade de Meca, no dia seguinte, Abu Jahl estava passando ali, viu ele sentado. Disse: Muhammad, você parece que tem alguma coisa para nos informar, alguma novidade. Disse que sim. Disse o que é? Disse que eu viajei durante a noite, saindo de Meca para Jerusalém, de Jerusalém para o céu, o último céu, depois de Jerusalém, depois do céu para Jerusalém e depois de Jerusalém para Meca. Então disse que isso que você está falando só para mim ou para toda a gente? Disse para toda a gente. Então Abu Jahl, la'natullahi alayhi al-mutatabi ila yawm ad-din, pensou que aquele fosse oportunidade para desmentir ao profeta sallallahu alaihi wasallam, porque foi uma notícia que ninguém esperava. E ninguém poderia acreditar com muita facilidade, já que eles sabiam que só a ida de Meca para Jerusalém levaria 3 meses, ida e volta. Mas ele vai viajar na mesma noite e voltar na mesma noite. Então, muita gente até caiu na apostasia, se renunciou ao Islã por causa disso. Mas quando veio Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, ele perguntou, Abu Jahl pergunta a ele, disse que o seu amigo alega que ele viajou de Meca para Jerusalém, de Jerusalém para o céu para Jerusalém, depois voltou para Meca na mesma noite e veio aqui, está aqui. Você acredita nisso? Então Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu disse que se ele falou isso, então é verdade. Ele não procurou saber se já tinha acontecido ou não, mas se ele falou isso, Muhammad se falou isso, é verdade. Então foi neste período em que Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ganha o nome de Abu Bakr Siddiq, porque ele é Abdullah ibn Abi Quhafa até chegar lá no Qurayshita, mas muita gente não conhece por Abu Bakr Siddiq, porque ganhou essa Siddiqia naquele período em que ele acreditou, enquanto muita gente já tinha desacreditado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a fazer a propagação dele, fazendo o salat deles que eles receberam para fazer, e esse período eles queriam já rezar no Kaaba, mas não conseguiam, tinha que procurar algum lugar para rezar, porque os quraishitas não deixavam. Mas seja qual for o defeito dos árabes, o que tinha de bom é que quando chegasse o período em que entrava meses sagrados, como por exemplo Muharram, Rajab, Dhul Qa'dah e Dhul Hijjah, o que acontece? Eles paravam com toda a perseguição e todo tipo de tortura, porque eram meses sagrados e eles não podiam derramar sangue e não podiam praticar mal algum. Então, neste período, o profeta sallallahu alaihi wasallam aproveitava para passar nos mercados, das concentrações das pessoas, fazer a propagação do Islã, até quando ele já se encontrou com pessoas no Hajj que vinham de Medina, Yathrib, na altura. E teve um acordo chamado Bay'atul Aqabatul Ula e Bay'atul Aqabatul Thaniya, onde ele se encontrou com alguns dos moradores da cidade de Medina, quando era Yathrib, conversou com eles e, ao conversar com eles, então, o que acontece? O profeta sallallahu alaihi wasallam mandou juntamente com eles Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu e Abdullah ibn Maktum para a cidade de Medina, para eles ensinar o Corão lá. Foram lá, começaram a ensinar o Corão, enquanto também estava se preparando preparando o terreno para a imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, foi quando
aqueles defensores de Medina, Ansar, eles disseram que nós somos um povo. Havia lá duas tribos, Al-Aws e Al-Khazraj, duas tribos que se odiavam, duas tribos que se envolviam nas guerras contínuas durante muito tempo. E disseram que nós somos duas tribos que não nos entendemos, mas no dia em que a gente conseguir juntar os nossos corações, nós seremos a grande potência, uma pujança que vai te dar apoio em todos os sentidos que você quiser. Até por isso Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إلى آخر الآية. Então, Allah subhanahu wa ta'ala descreve sobre essas duas tribos de Al-Aws e Al-Khazraj que defenderam o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo que وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, assegurai a corda inquebrantável de Allah subhanahu wa ta'ala, todos vós. وَلَا تَفَرَّقُوا, e não se expressai dela. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, e recorda-vos da grande misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para convosco. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم, quando erais inimigos e ele uniu vossos corações. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, e com a sua misericórdia se tornaram irmãos. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, estivestes à beira de abismo, do fogo infernal. فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا, e ele vos salvou. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam com isso conseguiu uma proteção garantida com o pessoal da cidade de Medina, que mais tarde o profeta sallallahu alaihi wasallam começou já a enviar os seus seguidores para a cidade de Medina, enquanto ele ainda estava em Meca, esperando que um dia fosse ordenado também ele emigrar para a cidade de Medina. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu em Meca até quando veio a ordem da imigração de Meca para Medina. E esta ordem da imigração de Meca para Medina, inshallah ta'ala, será o nosso tema para a próxima sessão, inshallah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.